Então, eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes conosco nesse momento, a todos que vão assistir a gravação depois. Vou compartilhar novamente a minha tela, trazendo então um pouco de contexto. Essa é uma ambientação inicial nas 13 luas e o Tzolk'in, que é uma parte do universo de estudos da lei do tempo. Eu não sei se tem alguém aqui chegando agora que nunca ouviu falar, que não sabe nem o seu próprio Kim. Então, eu acho importante a gente fazer alguns esclarecimentos para a gente manter sempre uma sintonia mesmo, né, com a origem e com a base dessa informação. Primeiramente, nós vamos fazer a abertura dos portais com a prece às 7 direções galácticas. Também a título de esclarecimento, ela é uma prece é, abrangente, né? Não é direcionada a nenhuma divindade específica, então ela não entra em conflito com a espiritualidade pessoal de ninguém, tá? Então eu vou convidar vocês a se colocarem em estado de presença, respirando profundamente, colunas alinhadas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. E desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Sol central da galáxia, salve a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica vem em paz e ela já está aqui. Arro. Então, eu queria uma palavra do pessoal que está aqui, né? Alguém aqui não sabe o próprio Kim, está chegando exatamente agora. O que que é lei do tempo, o que que é Tzolk'in, o que que são 13 luas, só para eu ter um termômetro mais ou menos aqui da sala. Se vocês puderem colocar no chat ou dar um tchauzinho aqui para mim. Parece que não. Legal. Mas mesmo assim, eu acho muito importante falar um esclarecimento de que tudo que a gente vai conversar a partir de agora, tudo aquilo que eu trato, tudo aquilo que as pessoas que eu vou citar como minhas referências, com quem eu estudo e tudo mais, tratam, é sobre a lei do tempo, que é uma ferramenta, um estudo,
uma canalização, uma organização feita pelo Dr. José Argüelles. A gente não está falando de calendário maia, a gente não está falando de horóscopo maia, a gente não está falando de sincronário maia, né? A gente tem aí raízes e conexões, sim, com a cultura maia, mas isso seria fazer um desvio mesmo, né, daquilo que a gente está falando agora e das tradições que ainda seguem vivas na cultura maia. Então, feito esse esclarecimento, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é o tempo? Essa foi uma das primeiras coisas quando eu conheci a lei do tempo que me deixou muito reflexiva, porque eu não tinha uma resposta fácil, pronta, na ponta da língua, como, por exemplo, dizer o que é um copo, o que é a geografia, o que é a medicina, né? A gente tem conceitos muito simples de a gente explicar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter as coisas claras e o tempo me pegou, né? O que que é o tempo? É o relógio? É o calendário? É o clima? Né? A gente fica com essa reflexão. E eu trago uma das muitas respostas que a gente pode ter, né? Sendo o tempo um fator de sincronização de eventos que unifica a ordem cósmica. E é também a dimensão que dá movimento e forma à vida. A gente trabalha aqui, né, com esse conceito mais filosófico mesmo do que é o tempo, trazendo também para uma dimensão mais prática, né? O tempo ele é fractal no sentido de que ele é um sistema complexo em que a parte representa o todo. Ele é radial, se expande do centro, no sentido de que é o agora que se manifesta e não num sentido linear de passado, presente, futuro. Ele é cíclico, pois ele se repete, sempre ciclos dentro de ciclos. Ele é instantaneamente infinito, pois o agora não pode ser medido. Convido vocês a me dizer quando acaba esse agora e começa o próximo, em que o passado o presente se torna o passado, o futuro deixa de ser futuro e é presente. Qual é o tamanho do agora? O agora ele é infinito. E o tempo, ele é a quarta dimensão. Então, a gente tem a multidimensionalidade do ser. Uma dimensão, um ponto. Duas dimensões, você já começa a ter o gráfico, né, para cima e para o lado. Três dimensões ganha profundidade. A quarta dimensão vem com o fluir do tempo. Então, quando a gente está trabalhando com a lei do tempo, a gente está falando de frequências de tempo. A humanidade construiu um sistema de 12 meses irregulares, que a gente chama de frequência de tempo 1260, 12 fazendo referência aos 12 meses do calendário gregoriano, 60 aos 60 minutos do relógio mecanizado. E a frequência de tempo 1320, que é a frequência do tempo natural. Aqui, 13 por 28, né? Os 13 ciclos harmônicos de 28 dias, com um dia de transição, que é o giro solar. Eu vou demonstrar isso aqui mais para frente para vocês. E eu quero perguntar, você olhando para essa matriz em que toda a humanidade organiza cada aspecto da sua existência, a gente vai construir uma casa com uma régua torta ou com uma régua harmônica? A gente vai construir uma manifestação humana com uma régua toda irregular ou com uma régua harmônica? Então, o calendário gregoriano, ele tem um histórico imperial e colonialista que foi imposto, né,
nos tempos antigos de Roma, do Império Romano, né, das calendas, em que o povo era chamado a pagar os seus impostos, né, as calendas e o calendário, inclusive quando a gente pensa no inglês, né, a gente call as pessoas, a gente chama as pessoas para fazer o seu pagamento, essas são as calendas. Então, no resultado, a gente tem essa energia de guerra, de desarmonia, sem conexão com a natureza e sem conexão com a nossa própria essência. E quando a gente tem a perspectiva do tempo natural, a gente segue os ciclos dos astros, os ciclos da natureza, a gente tem um resultado de uma mente harmônica e alinhada com o propósito da vida e da evolução humana, planetária, estelar, galáctica, sistêmica e universal do todo. O tempo informa a vida. Aquele que é dono do seu tempo é dono da sua mente. Mude o seu tempo e mudará a sua mente. Mude sua mente e mudará o mundo. Esse é o PhD Dr. José Arguelles, Valon Votan, que foi quem eu mencionei no início, né, como grande canalizador e organizador de todo esse conhecimento. Aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo o som também ou não? Ah, aqui não era para vir o som. Mas, enfim, o tempo é um fator de sincronização de eventos. Lembra que eu trouxe lá no começo um conceito do tempo? Então, o que que são esses eventos, né, que o tempo sincroniza? A gente trabalha aqui com a periodicidade do movimento dos corpos estelares e planetários mais próximos a nós, quando a gente vai trabalhar com a ordem cíclica, né, que é aquela lá das 13 luas de 28 dias. Então, quando a gente está falando desse movimento de corpos estelares, a gente está falando de algo parecido com isso aqui, ó. O Sol não é um corpo estelar parado, né? A gente aprende na escola, a gente faz aqueles móveis bonitinhos com uma bolinha amarela no meio, as órbitas e tudo mais, e a gente esquece que está tudo em constante movimento, em uma velocidade inexorável, que a gente não consegue nem entender o quão rápido é. Então, esse é o real movimento em que nós estamos constantemente. Quando falamos dos ciclos naturais, a gente está falando do movimento de translação, que é o ano, que a gente chama também de anel solar, porque é uma volta completa da Terra em torno da órbita solar. Então, quando a gente fala sobre o calendário gregoriano, a gente tem o tal do Réveillon em um momento completamente aleatório dessa órbita, né? Então a gente tem aqui até um meme do Sol olhando ali, mas poxa vida, né? Eu não entendo o alvoroço toda vez que eles passam por esse pontozinho específico, que foi uma escolha totalmente arbitrária para caber dentro dos dogmas da instituição religiosa que era considerada dominante na sociedade num determinado período muito ínfimo de tempo, né? Então a gente decidiu que ali, pronto, aqui a gente renasce. E isso não faz o menor sentido, né? Não traz nada consigo. E é por isso que essa comemoração artificial do tempo é também tão vazia. E a gente sempre passa por aquele momento de um segundo de festa e volta tudo mesmice, as metas vão pelo ralo, e a gente já sabe como é o programa que gira automaticamente dentro do calendário gregoriano. Outro ciclo natural que a gente também se sincroniza é com o movimento de rotação, em que existe a alternância do dia e da noite, né? Que seria uma volta completa da Terra em torno do seu próprio eixo.
A gente tem também o movimento da Lua em torno da Terra, que corresponderia teoricamente ao mês. Porém, a Lua não dá 12 voltas em torno da Terra, enquanto a Terra dá uma volta no céu. Ela dá 13. A gente tem o ciclo sinódico, que são as fases da Lua vistas a partir da Terra, 29 dias e meio, e o ciclo sideral, que seria quando a Lua volta para o mesmo ponto no céu, 27,3 dias aproximadamente, chegando em uma média de 28 dias. Então, por isso que a gente tem 13 luas de 28 dias, mais um dia fora do tempo. Assim, a gente consegue acompanhar o ciclo do anel solar, o ciclo da Lua e o ciclo da Terra em torno de si mesmo, que são cada um desses quadradinhos dentro das luas. Eis aqui o sincronário de 13 luas e 28 dias. Eu não sei se eu coloquei nessa apresentação, mas eu acho que vale até a pena voltar aqui para a gente falar que as 13 luas elas se iniciam no dia 25 de julho do calendário gregoriano por conta do alinhamento do nascimento heliacal de Sírius. Então, nesse dia, Sírius é a última estrela visível no céu. Então, ela fica visível no horizonte muito próximo do momento do nascer do Sol, né? Então, aí a gente tem um motivo natural astronômico real para o início dessas 13 luas de 28 dias. Então, aqui eu apresento para vocês mais de pertinho, né, o que que é uma lua, o que que são os ciclos. A gente tem 4 epitais, seria análogo a uma semana, né? Hepta é 7, então são conjuntos de 7 dias os epitais. Vermelho, branco, azul e amarelo, indo da iniciação pelo refinamento, transformação e amadurecimento. Para quem está começando agora, pode parecer meio complexo, muitos códigos, os plasmas e tudo mais, mas a gente está bem aqui, ó, onde tem essa estrelinha. Estamos no dia Dali 1, que é o primeiro dia da segunda lua, a lua lunar do Escorpião, que é informada pelo Kim 223, noite lunar azul, nesse giro solar. Mas aí, mais para frente, quem está começando pode ir entendendo esses pontos, tá? Então, isso daqui é só para ilustrar mesmo, reforçando que o tempo informa a vida. Ou seja, ele define a forma, né? É o fluxo do tempo que vai modificando a forma que a vida se desenrola aqui nessa terceira dimensão. Como que ele informa a vida? Por meio dos códigos multidimensionais, os códigos do tempo, que são frequências de luz e de som. A combinação dessas frequências de luz e de som vão nos formar um Kim. Então, como que funciona essa multidimensionalidade da informação? Então, da mesma forma que o corpo na terceira dimensão se move e a sombra vai se mover em uma representação bidimensional, o nosso ólon, lá na quarta dimensão, ele vai é, também dar forma aqui na terceira dimensão, por meio dos códigos do tempo. Uma unidade do código de informação da quarta dimensão é um Kim. Então, para quem estava com dúvida do que é um Kim, para poder depois responder qual é o meu Kim, um Kim, ele é essa unidade da informação em que combina uma frequência de som com uma frequência de luz. A frequência de som são esses 13 tons aqui que vão formar uma onda encantada. E as frequências de luz são esses 20 selos, essas representações pictográficas, hieroglíficas até, né? Das frequências de luz que a gente vai conhecer, então,
como selos para formar um Kim. Um Kim, ele é uma unidade dessa matriz, desse módulo galáctico, a matriz do Tzolk'in, que é onde a gente tem a frequência de tempo 1320. Por que 1320? Porque nós temos 13 tons e 20 selos, 20 ondas encantadas de 13 unidades, de 13 Kins. Essa matriz ela é lida de cima para baixo, da esquerda para a direita. Dá para ver aqui os números, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Esses números seguem de 1 a 20, passa aqui para a segunda coluna no 21 e vai descendo, seguindo esse padrão da esquerda para a direita. Os tons a gente observa por meio da notação galáctica. Percebe que aqui a gente tem um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, uma barra. Cada ponto é uma unidade. Um, dois, três, quatro. A barra é o 5. Fechou uma mão, é inteiro. Então, fecha uma barra. O 6 já tem mais uma unidade acima. Então, a gente vai seguindo com as unidades, ó, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Chega no 13 e volta para o 1. Por quê? Porque é uma nova onda encantada. É um ciclo que vai se repetindo dentro dessa matriz. Aqui a gente tem vários ciclos para analisar, tá? Então, esses códigos, eles carregam informações, né? A gente transduz esses códigos em palavras. Os tons e os selos, cada um deles tem 3 palavras associadas, tá? Então, eu vou pegar o Kim de hoje como exemplo, que é o 257, Terra Planetária Vermelha. É o tom 10 planetário, que tem as palavras aperfeiçoar, produzir e manifestação. O selo 17 é o selo da Terra, que vem com as palavras evoluir, sincronicidade e navegação. O código completo é o Mantra Kim. O Mantra Kim de hoje, Kim 257, Terra Planetária Vermelha. Aperfeiçoou com o fim de evoluir, produzindo a sincronicidade. Célula matriz da navegação, com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Vocês percebem como são as 3 palavras do tom, as 3 palavras do selo combinadas? Cada uma dessas 260 unidades tem em si a combinação das palavras do selo e do tom, seguindo uma estrutura, seguindo um formato. Então, quando a gente chega no primeiro momento, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Primeira vez que eu vi o meu mantra Kim, nossa senhora, eu tive um surto. Eu falei, gente, que absurdo. Esse povo não sabe mais nem escrever. Não tem concordância, não tem estrutura gramatical, blá, 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 blá. O meu racional ali, ó, gritando, gritando, gritando. Eu achei a primeira vez, com todo respeito, me perdoe, mas uma grande baboseira, porque para mim, assim, aquilo não fazia o menor sentido. Então, quando eu conheci a professora Flávia Mota, que é um excelente canal para quem está chegando, mais tarde, no final da segunda aula, eu vou falar mais sobre isso. Ela falou como esse mantra Kim, esse poema ressonante, não é feito para satisfazer o nosso ego. Não é feito para atender os critérios da mente racional. Ele é feito para soar, ressoar. E por meio da vibração das palavras, essa vibração afeta o nosso campo. Essa vibração afeta a nossa mente. E a nossa mente afeta nossas ações. As nossas ações afetam a vida e afetam o todo. Então, quando a gente começa a simplesmente se abrir, a meditar sobre esse selo, olhar, contemplar, deixar ele ser imprintado, gravado dentro da gente, e simplesmente repetir essas palavras do mantra Kim,
sem expectativa, sem querer entender, ai, o que que isso significa? Ai, mas isso aqui então é porque se eu nasci no Kim de hoje, eu tenho que aperfeiçoar tudo que eu vejo. Minha missão vai ser sair aperfeiçoando tudo. Gente, imagina que pessoa insuportável que você ia se tornar. Então, o convite é para que você realmente deixe que essas palavras reverberem no seu campo, tá? Repita o seu mantra Kim todos os dias até que seja algo natural para você. O meu mantra Kim, eu não preciso tentar lembrar, eu não preciso entender a estrutura. Ele simplesmente vem. Potencializo com o fim de belezar, comandando a arte. Selo o armazém da elegância com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiada pelo poder da inteligência. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Sempre foi assim? Como eu disse para vocês, né? Olha de onde eu parti. O quão cético, o quão fechado eu realmente era para tudo isso. É, nenhum Kim tá sozinho, nenhum Kim vem ali avulso, ele tá dentro de uma onda encantada, que tá dentro de um castelo, que tá dentro de uma estação, que tá dentro de vários outros ciclos, tá? Então, só para apresentar para vocês o que que é uma onda encantada, quando a gente escuta falar, isso aqui é uma onda encantada, com os seus pulsares. E uma onda encantada, ela é uma trilha do propósito à transcendência, do magnético ao cósmico. Ela vai passando com os desafios, o serviço, a forma, a potência, aquilo que a gente vai organizar, o ritmo, a nossa sintonização, a nossa integridade, aquilo que a gente pulsa, a intenção, a manifestação, a liberação, a cristalização e a transcendência. Então, eu não vou entrar, tá, aqui aprofundando no que é cada coisa. Como eu disse, lá no final da segunda aula, eu vou dar o caminho para vocês do que eu recomendo, né, para quem quiser mergulhar e conhecer mais sobre esse assunto. E eu quero trazer para vocês que conhecer a própria natureza é poder, é potência. Reconhecer os padrões nos ajuda a modificar aquilo que a gente quer com intenção e a alinhar a rota com aquilo que faz mais sentido com a nossa essência e com o nosso verdadeiro ser. Assim falei com muito amor. Em Lakesh, eu sou outro tu. Amor. Então, pessoal, essa foi a ambientação que eu quis trazer para vocês, tá? Deixando claro que isso não é uma aula, isso não é um curso, a minha intenção aqui não era aprofundar em nada. A minha intenção aqui é provocar vocês com reflexões e trazer para vocês um contexto, né? Porque todo mundo está aqui pelo convite inicial do caderno de giros. O caderno de giros é uma ferramenta prática para a gente viver isso aqui. Então, se você chega e não sabe do que eu estou falando, pelo menos assim, minimamente, né, você não vai aproveitar o que eu vou trazer sobre a ferramenta. Então, por isso que eu criei essa ambientação. Eu vou nos convidar agora também para um intervalo, tá? Vou encerrar a gravação. Gratidão a todos.